Vamos começar mais um Terça no Divã. A partir de agora, a gente fala sobre homossexualidade. Com ela, Ieda Benedetti, seja bem-vinda, Ieda, mais uma terça-feira com a gente, falar hoje sobre um tema muito polêmico, eu diria que o mais de todos que nós discutimos até hoje, concorda? Acredito que seja o tema mais polêmico e acredito que as posições a serem defendidas aqui serão igualmente polêmicas. Ser homossexual é uma opção da pessoa ou não? Eu sou e ponto. Não. Existem pessoas que, e essa é uma corrente até hegemônica, né, que diz a homossexualidade é uma opção. Não é. Se fosse, eu acredito que a grande parte das pessoas não optariam por sê-lo, porque ser homossexual implica em várias crises familiares, em troca de grupos sociais, de grupos afetivos, ser bastante questionado. Então, assim, ninguém acorda e fala, então hoje eu vou acordar e vou virar gay, eu vou virar lésbica. As pessoas são porque no seu desenvolvimento psíquico isso foi matrizado, foi estruturado dessa forma, né, e a homossexualidade ela amadurece, ela surge, né, na consciência da pessoa em algum determinado momento, mas ninguém opta por isso. Isto é um processo de amadurecimento intrínseco ao sujeito, não é uma opção. Mas o meu meio, Ieda, ele pode interferir, a minha criação que eu tive dentro de casa, o meio externo, né, ali, as minhas convivências, os meus amigos, a própria genética? Tem pessoas que falam que a homossexualidade é genético? Sim, aqui nós vamos ter algumas correntes, né? Isso é um tema bastante polêmico, existe controvérsia quanto às causas, né? E então nós vamos ter várias correntes. Tem uma corrente que diz, olha, isso é genético, a criança nasce homossexual, tá? Existem correntes que defendem que isso seja social, psíquico, que vai depender, a corrente freudiana, por exemplo, vai dizer que isso vai depender da relação, né, das relações parentais, da relação pai, mãe e bebê até o 6º ano de vida, nos processos de identificação, se a criança se identifica com o pai, se vai se identificar com a mãe, é que vai definir a sua opção psicossexual, tá? E a corrente que vem ganhando mais força é a corrente interacionista, que vai dizer que existem sim determinações genéticas, que existem até um conjunto de genes que vão definir a homossexualidade ou a preferência para a homossexualidade, e o meio, né, vai ser determinante se essa homossexualidade vai aflorar de uma forma mais contundente ou menos contundente. Porque para a gente definir também que existem homossexuais, a gente precisa classificar pessoas como homo ou como hétero. Mas, de fato, essa é uma corrente com a qual eu concordo, eu entendo que todo ser humano nasce bissexual. Toda criança é anjinho até mais ou menos o 4º ano de vida, né? Não existe uma definição, olha, esse aqui vai ter uma preferência mais por homens ou por mulheres. Essa opção, né, ela vai sendo mais definida no conflito edipiano, com os processos identificatórios, e aí as pessoas vão ser mais femininas ou mais masculinas. Nós teríamos homens femininos, homens masculinos, mulheres femininas ou mulheres masculinas, de acordo com um conjunto de identificações e também com a sua carga genética, que vai definir as suas preferências afetivas, aquilo que vai te ser mais prazeroso ou menos prazeroso. Alguns pais, Ieda, ficam receosos quando os filhos, bebezinhos pequenos, no caso, o menino começa a se interessar em brincar pela boneca. Eles acham isso um horror, né? Não, você tem que brincar de carrinho, você não pode brincar de boneca. E vice-versa, a menina que gosta de jogar o futebol, a menina que larga a boneca para brincar de carrinho. Isso quer dizer algo? Isso pode ser algum indício? Isso pode ser algum indício, pode? Sim. Pode, É? Mas veja bem, não vamos inverter a ordem das coisas. A menina começa a querer jogar futebol, brincar de coisas de menino. O menino começa a gostar de boneca, já está indicando identificações invertidas. A menina mais identificada com as coisas do menino e vice-versa. Isso é um indicativo de que tem aí uma possibilidade maior, não significa sempre, mas existe aí uma possibilidade maior de haver uma inversão sexual, tá? Mas tem até uma piada sobre isso, tá? Eu acho que posso contar no ar que é cabível. Um sujeito chegou no trabalho e falou, olha, meu filho resolveu que vai tocar piano, né? Eu proibi, porque isso é coisa de gay. Ele falou, olha, que coisa, né? Meu filho também, na idade do seu, queria tocar piano e eu proibi também. Ele falou, e aí? Aí hoje meu filho é gay e não toca piano. Tá? Então não é porque vai jogar futebol que você vai proibir o futebol.
Não é porque vai brincar de boneca que adianta proibir. Não é porque o filho quer fazer balé que você vai proibir, porque porque isso uma vai atividade mais para evitar, mulher. e que isso vai, se você proibir de fazer balé, vai evitar que o seu filho faça uma inversão. Não vai, porque vamos dizer assim, as determinações estão se dando no campo da afetividade. Então, isso pode ser trabalhado terapeuticamente, isso pode ser trabalhado afetivamente no seio da família, mas não basta proibir de brincar com as bonecas ou com o futebol que você vai evitar a inversão sexual. Essa dificuldade dos homossexuais assumirem a preferência sexual, essa dificuldade vem dentro de casa, começa dentro de casa. Eu acho que a grande dificuldade começa dentro de casa. Eu acho que a grande dificuldade dos homossexuais se assumirem está em assumir no seio da família e no seio mais próximo ali. Porque o homossexual ele tem mais dificuldades profissionais e tem mais dificuldades no seio da família. Então, para uma pessoa conseguir se assumir homossexual, ela precisa ou ter uma família que consiga conversar, transitar, ou precisa de um grande amor. Se o amor que ela tem não for suficiente para fazer com que ela se assuma, ela vai ficar muito mais na dela. Ou se a família não consegue fazer com que essa pessoa consiga ser ela mesma, não consiga se expressar no seio da família, não consiga caber ali como realmente ela vai acabar anulando as suas expressões de personalidade. Isso não vai dizer que ela vai deixar de ser homossexual, ela vai ficar muito mais anulada, muito mais reprimida, vai ser uma pessoa muito menos capaz de realizar coisas e ser a si mesma, né? Mas pode até inibir essa expressão. Agora, nós não podemos confundir as pessoas que são homossexuais e não têm um efetivo grande amor para que possa assumir essa homossexualidade com as pessoas que não têm sexualidade nenhuma. Porque existem pessoas que pensam ser homossexuais, não são homossexuais, não são heterossexuais, não são coisa nenhuma. Simplesmente não conseguem acessar a própria sexualidade. Tem uma crise ali, Ieda? Não conseguiu acessar. A sexualidade é algo tão proibido que ela não consegue acessar. E aí acha que é homossexual. E fica ali esperando, né, alguém homoafetivo que surja para resolver os seus sonhos. E também, quando surge alguém, são pessoas que punem os seus parceiros. Sabe? Não conseguem se dar efetivamente para os seus parceiros. Então, não confundam, né, homossexualidade com sexualidade nenhuma. Porque existem pessoas que não conseguem se expressar como homens, nem como mulheres, nem como coisa alguma. A sexualidade é extremamente reprimida. E aí, até entendendo, né, que amam, vamos supor que seja um homem, né, que ama um outro homem, mas não ama um outro homem. Apenas começa a projetar naquele outro homem uma sexualidade que ele não reconhece em si mesmo. Tá? Porque não reconhece a sua própria sexualidade. E aí, quando esse homem que ele acha que ama surge enquanto parceiro, ele é extremamente punitivo, destrutivo, não consegue se dar, não consegue se envolver afetivamente, né? E vive sempre trocando de parceiro. A culpa é sempre do outro. Essas pessoas não têm sexualidade nenhuma. Não são homo, não são hétero, não são. Concorda que o preconceito hoje, ele está menor, Ieda? Concordo. Concorda? A gente vê aí a parada gay, do Brasil é a maior, né, produção? A maior, acho que do mundo. Do planeta. Reúnem, né, milhares, milhões de pessoas. Não somente os homossexuais, mas os héteros também fazem questão de ir aqui em Presidente Prudente, na nossa região. A gente consegue perceber que os héteros vão sim, porque gostam da festa. É uma festa animada, uma festa colorida. Então, tudo isso faz com que o preconceito vá diminuindo. Ieda, sim, existem uma série de ações, né, que fizeram com que a homossexualidade se tornasse alvo de muito menos preconceito. Sou capaz de afirmar hoje que as pessoas que são homofóbicas têm muito mais problemas sociais do que os homossexuais. Hoje é muito feio ser homofóbico, né? E assim, existe um espaço mais tranquilo. Não é que o preconceito tenha deixado de existir, porque não deixou de forma alguma. Não, ele está aí, continuam, mas eu entendo que houve sim uma aceitação, um avanço, houveram avanços no campo da família, hoje a família trabalha muito melhor com isso, houveram avanços no campo social, na legislação, né, na educação. E eu acho que os meios de comunicação trabalharam muito bem com isso. Né? A televisão, principalmente, conseguiu fazer com que essa questão fosse melhor discutida. E como a homossexualidade estava muito presente no meio artístico, esse foi um tema, que foi uma bandeira muito bem defendida. Então, acho que houveram grandes avanços, sim.
Você acredita que num futuro próximo, Ieda, os homossexuais vão conseguir ter essa liberdade ainda maior de ir a um shopping, sentar num restaurante e se beijarem ali na mesa mesmo? Eu acho que as coisas caminham para isso, mas eu acho que nós caminhamos com uma compreensão ainda míope, a coisa ainda é turva, porque eu acho que algumas pessoas se definem como homossexuais claros, assim, existem mulheres que são claramente lésbicas, existem homens que são claramente gays. Você fala no visual? No visual e capa no externa? sentir, Tá. na forma de se sentir. Não é porque os homens são masculinos que não são homossexuais, Sim. tá? Tem aparência masculina, não é que eles não sejam homossexuais. Mas eu acho que a nossa compreensão da homossexualidade é um pouco míope, né? Que nós classificamos as pessoas como homo ou como hétero. Eu entendo que hajam nuances entre homos e héteros, né? Eu acho que existem pessoas que têm uma preferência claríssima por homens, existem pessoas que têm uma preferência claríssima por mulheres, e existem outras nuances de pessoas que têm maior preferência por mulheres, maior preferência por homens, ou existem pessoas que ficam bem em cima do muro, que gostam de pessoas, que dependem da pessoa com quem ela vai conhecer, que ela vai se aproximar, que ela vai gostar mais ou menos. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, nos avanços, futuramente os homossexuais terão um trânsito nos bares, nos shoppings, acho que sim, mas eu acho que nós precisamos compreender melhor essa questão, entender que essa questão é uma questão que não classifica pessoas pela sua preferência sexual, porque quando nós começamos a classificar, olha, agora aqui é um ambiente que é simpático aos homossexuais, nós começamos a classificar pessoas entre homo e héteros, e as pessoas não são homo e hétero, existem várias nuances entre aquelas que têm preferências por homens e têm preferências por mulheres, desde as mais nítidas até aquelas que vão tendo preferências sazonais. Tá? Então, a gente precisa evoluir educativamente para compreender a afetividade humana ainda. Falar direto, Ieda, agora com a pessoa que está em casa que é homossexual, ou o pai ou a mãe que tem um filho que seja homossexual. Como lidar com essa situação dentro de casa? O filho homossexual chega e conversa, se abra com os pais e fala, eu sou. Existe um momento certo, existe uma idade certa. Os pais, da mesma forma, porque eu tenho a impressão que os pais, eles colocam um capuz assim na cara, sabem que o filho é homossexual, mas fingem, não querem ver. Então, qual seria, Ieda? Senta com o filho, eu sei que você é homossexual, te apoio ou não te apoio. Enfim, como lidar com isso dentro de casa? Eu acho que existe uma grande tendência, acho que no Brasil existe uma grande tendência de quando o problema é complicado para se resolver, a sujeira vai para dentro do tapete e as pessoas simplesmente fingem que não estão vendo. Se você fingir que você não é gay, se você fingir que seu filho não é gay, isso não vai tornar o problema menor. E todo pai sabe, não sabe, Ieda? A grande maioria. Eu acho que alguns negam. Claramente. Eu acho que assim, quando alguns filhos, quando vão contar, os pais falam, nossa, eu nunca percebi. E a coisa assim era quase evidente. Mas eu Todo mundo sabia, só o pai e a mãe que não sabiam. Os últimos a saberem. E eu acho que isso também faz com que as pessoas, ao não falarem sobre isso, a gente lida com a questão de uma forma meio assim, como se fosse uma traição aos pais, aos amigos. Eu acho que a coisa pode ser trabalhada de uma forma clara e direta. E assim, não pense que você não lidando com o problema, né, aqueles que estão diante desse problema, não lidando com o problema vai deixar de existir. Algumas pessoas deixam de se assumir porque os meus amigos não vão me aceitar. Tá? Não são teus amigos, se não forem te aceitar como estão. Né? E se você não tiver efetivamente um grande amor para justificar que você se assuma, né, eu acho que pode até não ser a hora certa, mas isto vai ter que ser trabalhado em algum momento. Devemos, então, chegar e conversar. É necessário que as pessoas abordem claramente os seus problemas. E que não finjam que nada está acontecendo. Todos. Qualquer problema deve ser abordado com clareza. Se for um problema de aprendizagem, fala sobre isso. Se for um problema de homossexualidade, fale sobre isso. Se for um problema de traição em casa, fale sobre isso. Aborde claramente, porque se você jogar a sujeira debaixo do tapete, a sujeira vai continuar ali. O problema vai continuar, né? Daqui a pouco eu quero saber da Ieda Benedetti. Existe ex-homossexual? Existe ex-gay? Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Eu vou para o intervalo.